on how he wants to draw us closer to himself. E vamos continuar a focar-nos como Ele nos quer aproximar-nos dele. And as Juliana and Julie take the children out, E enquanto a Juliana e a Julie levam as crianças, we're just going to go back to that verse in John 12:16, vamos voltar àquele versículo em João 12:16. because I believe that God really wants to help us to understand this morning Creio que Deus nos quer fazer compreender esta manhã that he wants to reveal more and more to us que Ele se quer revelar mais e mais a nós. of who Jesus is, Ele quer revelar mais de quem Jesus é and that he will do it bit by bit e que Ele vai fazer isso pouco a pouco, as we lay ourselves before him. ao nos entregarmos a Ele. So in John 12, in verse 16, Então em João 12, no versículo 16, we read it at the beginning, nós lemos no início, and it said, at first his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified they realized that these things had been written about him and that they had done these things to him. diz-nos que a princípio os seus discípulos não entenderam isso, mas só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e que foram feitas. So as we said earlier, initially Jesus didn't reveal the fullness of who he was. Então, como dissemos no início, inicialmente Jesus não revelou a plenitude de quem ele era. And then a time came when he began to reveal at a much deeper level who he was. Mas depois chegou a altura em que ele começou a revelar de uma forma muito mais profunda quem ele era. But even the disciples didn't get it at the beginning, or didn't get it all at the beginning. Mesmo os discípulos ainda não tinham percebido tudo no início. God later revealed more and they understood better. Deus mais tarde revelou mais e eles perceberam melhor. And I think it's important for us to realize that God doesn't reveal to everyone at the same pace. E acho que é importante nós percebermos que Deus não revela a toda a gente ao mesmo ritmo. We shouldn't compare ourselves to other people here. Não nos devemos comparar com mais ninguém. But God works with where we're at. Mas Deus Ele trabalha com nós onde nós estivermos. And there's a wonderful verse in Matthew 28:17. E tem um versículo maravilhoso em Mateus 28, no versículo 17, And this is when the disciples meet the resurrected Jesus. que é quando os discípulos encontram Jesus ressuscitado. Jesus, risen from the dead, is standing before them. Jesus tinha acabado de ressuscitar dos mortos e estava diante deles. And it says, when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Diz que quando eles o viram, que eles o adoraram, mas alguns duvidaram. And I think that's a wonderful verse, E este é um versículo maravilhoso, because the fact that they doubted didn't stop Jesus revealing more to them. mas o facto de eles terem duvidado não impediu o Jesus de se revelar mais a eles. He didn't tell them off for doubting. Ele não os mandou embora por duvidarem. And I think often it's in worship that God actually resolves some of our doubts. E creio que muitas vezes é na nossa adoração que Deus resolve algumas das nossas dúvidas. When we worship Him with our doubts, He opens up new understanding of who He is to us. Quando nós o adoramos, mesmo no meio das dúvidas, Ele revela a nós para nós compreendermos mais sobre quem Ele é. So the disciples, when they saw Jesus coming in on the donkey, Então os discípulos, quando viram Jesus a aproximar-se no burro, they didn't get it completely. eles não tinham compreendido ainda completamente. They must have had a terrible week that week. Deve ter sido uma semana muito difícil para eles. They have Jesus coming in on a donkey. Tinham Jesus que estava a vir a entrar num burro. They get a bit of the picture that Jesus is the coming king. Eles entendem um bocado da ideia de que Jesus ele é o rei que vinha. Then Jesus gets arrested and crucified. Depois Jesus é preso, Jesus é crucificado. Then Jesus rises from the dead. Depois Jesus ressuscita dentre os mortos. And you can just imagine their conversations that week. E conseguem imaginar o tipo de conversas que eles teriam tido nessa semana. So who really is
então quem é Jesus? So when Jesus meets them for the first time after his resurrection, Então quando Jesus se encontra com eles pela primeira vez depois de ressuscitar, after they bowed down and worshipped and also doubted, depois de eles se curvarem, de o adorarem e também de duvidarem, Jesus says one clear line to them. Jesus diz-lhes uma coisa muito claramente. He says, all authority on heaven and earth has been given to me. Ele diz-lhes toda a autoridade nos céus e na terra me foram dados. There's no doubt. Não há dúvidas. All authority Toda a autoridade in heaven and on earth nos céus e na terra has been given to me. me foi dada a mim. I am the King of Kings. Eu sou o rei dos reis. And what Jesus was saying in that simple line E o que Jesus está a dizer nessa breve frase is actually said in another prophecy that was given hundreds of years before. na verdade vem de uma profecia de há centenas de anos atrás. And it's one you'll know because we often read it at Christmas time. E é uma que nós conhecemos porque muitas vezes lemos na altura do Natal. It's in Isaiah 9 Está em Isaías capítulo 9, and it's verse 7. versículo 7. And this is talking about a coming king that God is going to give. Isto fala acerca de um rei que viria, que Deus nos iria dar esse rei. So this verse says, of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim, sobre o trono de David e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos é que fará isso. The prophecy was of a king, A profecia era acerca de um rei, an eternal king, de um rei eterno, bringing in a kingdom que ia trazer um reino, not of this world, but one that would never end. que era um reino não deste mundo, mas um reino que nunca teria fim. A spiritual kingdom, Um reino espiritual, established by God himself. estabelecido pelo próprio Deus. And Jesus summarizes it all by saying, all authority in heaven and earth has been given to me. E Jesus resume dizendo, toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. And that must have resolved some of the doubts that the disciples had. E acredito que isso deve ter resolvido algumas das dúvidas que os discípulos tinham. And maybe some of the doubts that we have. E se calhar algumas das dúvidas que nós temos. So the rest of the New Testament from the resurrection Então o resto do Novo Testamento, desde a ressurreição, a partir da ressurreição, is a sort of gradual but continual revelation to the world é uma espécie de revelação gradual e contínua ao mundo of who Jesus is. de quem Jesus é. And it's a revelation that is for us as well. E é uma revelação que é também para nós. So in Acts 1:36, right at the beginning of the new church, Então em Atos 1:36, no início da nova igreja, Peter says, Pedro diz: he says, therefore, let all Israel be assured of this, God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Let all Israel be assured. Que todo Israel saiba. It's sure. Então é uma garantia, It's definite. é uma coisa definitiva. Jesus is both Lord and Messiah. Jesus ele é tanto o Senhor como o Messias. And if you follow the teaching of Paul through the letters in the New Testament, E se nós formos ver todo o ensinamento que Paulo deixa nas suas cartas ao longo do Novo Testamento, you see that Paul is constantly teaching this. vocês vão ver que Paulo ensina isto constantemente. In Ephesians 1, he says, God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church. Em Efésios 1 diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o colocou como cabeça sobre todas as coisas sobre a igreja. It's the same. All of what Jesus said, all authority has been given to him. Então é o mesmo que Jesus disse, toda a autoridade foi dada a ele. Paul teaches all things were placed under his feet by God. Paulo ensina
todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés por Deus. So there is this gradual, better understanding of who Jesus is as we read through the New Testament. Então há essa compreensão gradual de quem Jesus é ao lermos no Novo Testamento. And the Peter we saw in the Gospels E o, understands a lot more. Sorry. e o Pedro que nós vemos nos Evangelhos, He understands a lot more about Jesus than he did in the beginning. e este Pedro que nós vemos, ele compreende muito mais do que compreendia no início. And the Paul that we saw, E Paulo que nós vimos, he was initially an enemy of Jesus, inicialmente próprio inimigo de Cristo, but he could come to the point where he says, God placed all things under Jesus' feet. mas Deus levou ao ponto em que ele pode dizer: Deus colocou todas as coisas abaixo dos seus pés. So can you see this growth in understanding of who Então, Jesus is? podemos ver este crescimento a nível de entendimento sobre quem Jesus é. So what about us? Então, em relação a nós, Are we growing? estamos a crescer. Would you like to be able to say, I'm like Peter, I'm like Paul, every year I'm growing deeper in how I understand who Jesus is? Tu gostarias de dizer, como Pedro, como Paulo, todos os anos eu estou a crescer em entendimento sobre quem Jesus é? I think probably most of us would say yes to that. Eu acho que muitos de nós queremos dizer sim a isto. So let's look at a verse in Matthew 16:17. Então vamos ver no versículo, no capítulo 16, versículo 17 de Mateus, ou Marcos? Mateus. So what's been happening before this? Então o que é que tinha acontecido antes disto? The people have been sort of talking and gossiping and rumouring about who Jesus is. As pessoas estavam com rumores sobre quem Jesus era. And Jesus is aware of this, of course. E Jesus, ele sabia acerca disto, claro. And he's in discussion with his disciples about it. E ele está também a conversar com os seus discípulos acerca disto. And at one point he says to Peter, E, a certa altura, ele diz a Pedro: okay, so I know what generally different people are saying, então eu sei geralmente o que diferentes pessoas estão a dizer, but who do you say I am? mas quem é que tu dizes que eu sou? And Peter answers very clearly. E Pedro responde muito claramente: He says, you are the Christ, the Son of the living God. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. And then have a look at what Jesus says next. E depois vamos ver aquilo que Jesus diz a seguir. He says, you didn't understand that, you didn't get that understanding by studying or by being intelligent. Ele diz: tu não adquiriste, não compreendeste isso por teres estudado ou por seres muito inteligente. You've got that understanding because you're blessed by God who revealed it to you. Tu adquiriste esse conhecimento porque Deus te revelou. So, it's God who reveals more of Jesus to us. Então é o próprio Deus quem revela mais a Jesus a nós. It's Jesus who reveals the Father to us. É Jesus que nos revela a nós o Pai. So, the message is pretty clear. Então a mensagem é para nós. Jesus, God wants us to know who He is. Deus quer que nós conheçamos, percebamos quem Ele é. He doesn't want it kept a secret. Ele não quer que seja segredo. He doesn't want us to have a narrow view that's not mature. Ele não quer que nós tenhamos uma visão, como é que se diz, muito afunilada, que não é madura. He wants to reveal these things to us. Ele quer nos revelar a nós estas coisas. It's our privilege and we're blessed when He does. É o nosso privilégio e somos muito abençoados quando Ele se revela a nós. But we don't just sit back and wait. Mas nós não ficamos simplesmente sentados e encostados à espera. If you've been here the last couple of weeks or in the prayer meeting, Se têm estado cá nas últimas semanas ou na nossa reunião de oração, you'll know that we keep coming back to Ephesians 1, Paul's prayer for the church at Ephesus. saberão que nós temos estado a voltar sempre àquela oração de Paulo pelos Efésios. And Paul says, I pray for the church that God will give you the spirit of wisdom and revelation. Paulo diz que ele ora pela igreja para que Deus lhes dê o espírito de revelação e de entendimento. He actually says, I keep asking. It's not a one-off prayer, he keeps asking.
Então não é apenas uma oração rápida, é algo que ele continuamente ora, pede a Deus. And he says the reason I do it is so that you will know him better. Ele diz, a razão pela qual eu faço isto é para que vocês o conheçam melhor. And we can do the exact same thing for ourselves. E nós podemos fazer exatamente o mesmo por nós mesmos. We can pray that God will give us the spirit of wisdom and revelation so that we will know him better. Nós podemos orar para que Deus nos dê o espírito de revelação e entendimento para que o conheçamos melhor. We can pray that he will open the eyes of our heart. Nós podemos pedir que Ele abra os olhos do nosso coração. We can ask God to give us his light to understand what we read. Nós podemos pedir que Deus nos dê da sua luz, nos ilumine o entendimento para que compreendamos quem Ele é. We can ask him Aquilo to que lemos, aliás. We can ask him to help us with the bits we don't understand. Podemos pedir-lhe que nos ajude com aquilo que nós não compreendemos ainda. But if we have that desire to know him, he wants to reveal more of who he is to us. Mas se nós temos esse desejo de o conhecer, então Ele próprio quer se revelar mais a nós. It's to do with our hunger for more. Então cai tudo sobre a nossa fome por mais. Because on God's side, he's always ready to give us more. Porque do lado de Deus Ele está sempre pronto para nos dar mais. And again, it's often in worship that he will be able to do that because we're surrendered to him. E muitas vezes, frequentemente, é em adoração, nos momentos de adoração que Ele faz isso, nos momentos que nós estamos rendidos a Ele. So this revelation, this deeper understanding of who Jesus is, Então esta revelação mais profunda sobre quem Jesus é, it continues all the way through the New Testament, continua ao longo de todo o Novo Testamento, and then we get to the last book, the book of Revelation. e depois chegamos ao último livro, que é o livro de Apocalipse. And in the last book we have a description, E no último livro temos uma descrição, and it's a description of a vision that God gave to John e é uma descrição da visão que Deus deu a João about Jesus. sobre Jesus. And I think this is interesting E eu creio que isto é interessante, because John was already a follower of Jesus. porque João ele já era seguidor de Jesus, He loved Jesus. ele amava Jesus, He suffered for Jesus. ele sofreu por Jesus. And the understanding we have is that he spent a lot of time in prayer, in worship. E o que nós entendemos, ele passava muito tempo em oração, em adoração, But God had more for him. mas Deus tinha mais para ele. And when God revealed more, E Deus revelou mais. John's only response was to fall down as though dead. E ao Deus revelar mais, a única resposta que João conseguiu ter foi prostrar-se quase como morto. Because it was completely new, it was more. Porque foi algo acima de tudo que talvez eu pudesse ter visto. And I'm going to read it all the way through in English, E vou ler tudo em inglês. and then Danny will read it all the way through in E Portuguese. depois eu vou ler tudo em português. So John, he says, I was in the Spirit on the Lord's day. Então João diz que eu estava no Espírito no dia do Senhor. And starting at verse 12 in Revelation 1, Então a começar em Apocalipse 1, a partir do versículo 12. and try and just allow this to speak to you. Então tenta deixar que isto fale contigo. If you're like me, you won't understand it all, Então se és como eu, provavelmente não vais entender tudo. but I pray that God will just open our hearts to Him as we read this. Mas oro para que Deus ele abra os nossos corações ao nós lermos isto. I turned around to see the voice that was speaking to me. And when I turned, I saw 7 golden lampstands. And among the lampstands was someone like a son of man, dressed in a robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. His head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze, glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. In his right hand he held 7 stars, and out of his mouth came a sharp, double-edged sword. His face was like the sun,
shining in all its brilliance. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, "Do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore, and I hold the keys of death and Hades." Então voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como o lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilhava em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: "Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades." So you can see that in the book of Revelation, Então podemos ver que no livro de Apocalipse the WhatsApp picture would be very different. a mensagem que é difundida seria muito diferente. This is Jesus, the King of Kings. Este é Jesus, o Rei dos Reis. He's very different from the one who came humbly into Jerusalem on the donkey. Ele é muito diferente daquilo que nós vemos no Jesus que veio humildemente no burro. He still is that Jesus. Ele ainda é o mesmo Jesus. But this is another aspect that we need to grasp of who he is. Mas este é outro aspecto para nós compreendermos de quem Ele é. He is now King of Kings. Ele é o Rei dos Reis. He's Lord of Ele Lords. é Senhor dos Senhores. He's all-powerful. Ele é todo poderoso. He's a voice that's like gushing water. Ele é como a sua voz é como o som de muitas águas. A face that shines like the sun. Rosto que brilha como o sol. I mentioned that finding words to write down, even though he was inspired by the Holy Spirit, but to write down that vision must have been amazing. He was trying to describe Jesus. Eu imagino que é uma tarefa incrível tentar descrever Jesus, mesmo inspirado pelo Espírito Santo. But the point I want to share with you is that God wanted John to have more. Mas aquilo que eu quero perceber é que eu quero que percebamos é que Deus queria dar mais a João. And God wants us to have more, E Deus quer dar-nos mais. to see more, Para vermos mais. and to be able to worship Him better. Para podermos também adorar mais. So as we go back to worship, Então, ao voltarmos à adoração, let's remember who we're coming to. vamos lembrar-nos sobre quem é que nós vimos diante. We're coming to the King of Kings, the Lord of Lords, Nós vimos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, and we want to worship Him. e queremos adorar. This next song you probably don't know. Esta próxima canção provavelmente não conhecem. But this song really expresses what Mary spoke about. Mas esta canção expressa bem aquilo que a Mary falou. So I would encourage you to learn it and sing along. Então encorajo-vos a cantar e a aprender.